Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Bom dia, Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02, 7:02. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo. Você amanhece o dia muito bem informado. Hoje, dia 26 de agosto, ano de 2024. Muito bom dia para você de casa, muito bom dia para você do trabalho, para você que me acompanha em qualquer parte do Brasil ou do mundo. Superintendência Otávio Lamartine, supervisão técnica Andreivne Ferreira, moderação Marcos Brito, direção-geral Otávio Lamartine. Estamos trabalhando no oferecimento de kit da construção. De inverno a verão, a melhor opção. E ainda Lamartine Locações. E em cadeia com a rádio RGN do nosso amigo Luiz Henrique. Vamos juntos, de agora até logo mais às 8 horas, sempre levando até você o melhor da informação. E a gente inicia muito bem já trazendo o nosso Infonews. Jornal Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Infonews. Segunda-feira, 26 de agosto de 2024, está entrando no ar mais um Infonews com as últimas notícias do Brasil e do mundo para você. A Organização das Nações Unidas, a ONU, condenou a violência contra trabalhadores humanitários, 280 dos quais foram mortos em todo o mundo em 2023. O número recorde é influenciado pela guerra em Gaza e pode ser superado este ano. A normalização da violência contra os trabalhadores humanitários e o fato de ninguém ser responsabilizado é inaceitável, inadmissível e extremamente perigoso para as operações humanitárias em todo o mundo, denunciou a chefe interina do Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários, a OCHA, Joyce Msuwa, em comunicado. Com 280 trabalhadores humanitários mortos em 33 países no ano passado, 2023 foi o ano mais mortífero de que há registro para a comunidade humanitária internacional. O aumento é de 137% em relação a 2022, com 118 mortos. De acordo com esses dados, em 2023, mais da metade, 163, das mortes de trabalhadores humanitários ocorreu em Gaza durante os primeiros 3 meses da guerra entre Israel e o movimento islâmico palestino Hamas. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações para você dentro do nosso Infonews. Fique ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região centro-oeste. Cuiabá, no Mato Grosso, tem nesta segunda-feira sol entre poucas nuvens. Os termômetros registram mínima de 13 e máxima de 31 graus. A umidade do ar é de 20 a 50%. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, comemora aniversário com sol entre muitas nuvens. A temperatura mínima é de 8 e a máxima é de 25 graus. A umidade relativa do ar é de 15 a 70%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região centro-oeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. As últimas do esporte você confere aqui na nossa segunda-feira, hoje 26 de agosto de 2024. E ontem o São Paulo derrotou o Vitória por 2-1 no Morumbis
em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do tricolor saíram com William Oliveira e Eric em 2 belos chutes de fora da área. Enquanto isso, o Leão descontou com o Alejandro em cobrança de pênalti. Com o placar, o time de Zubeldia fica na 5ª colocação com 41 pontos. O rubro-negro é o 17º com 22. Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo mede forças com o Fluminense no Maracanã. O Vitória vai encarar o Vasco no Barradão. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte pra você nessa segundona. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Bom dia! Maricampo. Marcílio Dantas. Agora 7h08, 7h08, Jornal Maricampo, aqui você amanhece o dia muito bem informado. Abastecimento de cidade do Rio Grande do Norte deve ser retomado até esta próxima terça-feira. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, CAERN, informou que está realizando uma manutenção emergencial no poço que abastece o município de Grossos, na região oeste do estado. Para a realização do trabalho, foi necessário suspender o abastecimento para a área urbana da cidade na tarde de sábado. O serviço deve ser concluído até a meia-noite desta terça-feira, dia 27, quando o poço será religado. Após a religação, o abastecimento deverá ser normalizado num prazo de até 48 horas. Conselho de Medicina, Hospital de Trauma é necessidade urgente para o RN. Entidades ligadas ao segmento de saúde do Rio Grande do Norte são unânimes ao apontar que o Hospital Metropolitano deve ser uma das prioridades para a região estadual em virtude da situação crônica de décadas do Valfredo Gugel. Na avaliação de Marcos Jacome, presidente do Conselho Regional de Medicina do RN, o Hospital de Trauma é uma necessidade urgente para o estado. Um novo hospital de trauma seria muito importante para a região metropolitana, como também referenciado o aumento dos leitos em Mossoró no Hospital Tarcísio Maia. Então é muito importante que esse alento seja conseguido, ou seja, na prática, trazer novas estruturas hospitalares voltadas para o atendimento ao trauma. É uma necessidade urgente para a nossa assistência pública à saúde da população do Rio Grande do Norte. Atenção para Tábua de Marés. Para você que acompanha a nossa programação nesta manhã de segunda-feira. Hoje, Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h23 e o pôr do sol será às 17h21. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira baixa-mar foi às 3h03 e a seguinte baixa-mar será às 15h33. A primeira pré-mar será às 9h20 e a seguinte pré-mar às 21h56. O nível da água está subindo neste momento. A pré-mar será dentro de 4h25. Teremos 11h58 de sol. O trânsito solar é às 11h22. Vamos com mais informações do nosso Jornal Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. As internações por síndrome respiratória aguda grave aumentaram em Goiás, Bahia, Paraíba, Sergipe e São Paulo.
Em Goiás, a principal causa é a Covid-19 entre a população idosa. Nos demais estados, a maior ocorrência é de rinovírus entre crianças e adolescentes de 2 até 14 anos de idade. Os dados estão no boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz. A análise é referente à semana epidemiológica 33, do período de 11 a 17 de agosto. Nos dados nacionais, os casos de SRAG oscilaram na tendência de longo prazo, últimas 6 semanas, e há indícios de aumento na de curto prazo, as últimas 3 semanas. As ocorrências de SRAG por vírus sincicial respiratório, VSR e influenza mantêm tendência de queda na maior parte do país. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio, aqui no Infonews. Continue ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região Nordeste. Aracaju, em Sergipe, apresenta sol entre muitas nuvens. A temperatura marca mínima de 23 e a máxima de 29 graus. A umidade do ar vai de 50% a 80%. O município de Brejo Santo, no Ceará, festeja aniversário com sol entre poucas nuvens. A temperatura oscila de 17 a 34 graus. E a umidade do ar marca de 20 a 80%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região Nordeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o Fortaleza entrou em campo contra o Corinthians no estádio Castelão, precisando vencer para voltar à liderança e também torcer por um tropeço contra o Botafogo. Assim brilhou a estrela de Iago Pikachu, que marcou o gol da vitória aos 32 minutos do segundo tempo. A equipe alcançou seu objetivo, afinal o alvinegro não saiu do empate com o Bahia na Fonte Nova. Desse modo, o Leão chegou aos 48 pontos, portanto é o líder do Brasileirão e ainda tem um jogo a menos em relação ao seu principal concorrente. Contudo, a situação do Corinthians segue ruim e com a derrota permanece na zona de rebaixamento na 18ª posição com apenas 22 pontos. Tá aí complicada a situação do Timão, hein? Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações do esporte aqui no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Bom dia, Maricampo. Marcílio Dantas. Agora 7h14, 7h14, Jornal Maricampo, aqui você amanhece o dia muito bem informado. Agradecendo o carinho da audiência, você que acompanha nossa programação pelo Radiosnet, você que me ouve pelo aplicativo em seu celular, você que está conosco através do nosso site www.radiomaricampo.com.br e a você que me ouve, me acompanha pelo YouTube. Muito obrigado por esse carinho, por essa audiência de todas as manhãs. É segunda-feira que começa e vamos começar pisando firme com o pé direito e pedindo a Papai do Céu que essa semana seja uma semana abençoada por Deus. A Rádio Maricampo está com você, acompanhando o seu ritmo e viajando nessa emoção. Caixa paga parcelas do pé de meia nesta segunda-feira, dia 26. As informações vêm do Brasil 61.
A Caixa paga nesta segunda-feira, 26 de agosto, nova parcela do programa Pé de Meia para os estudantes nascidos nos meses de janeiro e fevereiro. Com a ampliação do programa pelo governo federal, a partir deste mês, cerca de 1 milhão de novos estudantes passam a receber o incentivo financeiro. O benefício, no valor de R$ 200, será acreditado em conta poupança Caixa Tem e os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. O estudante pode fazer transferências, Pix e pagar contas direto no aplicativo do celular. Além disso, o aluno pode sacar o valor nos caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. Ok, vamos que vamos com o nosso Jornal Maricampo. Tem mais informações para você nesta manhã. Tem Radar Esportivo. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E em um jogo muito intenso com rusgas passadas e 8 cartões amarelos, Bahia e Botafogo ficaram no 0-0 neste domingo pela 24ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Glorioso perde a liderança, visto que o Fortaleza ganhou sua partida contra o Corinthians em jogo simultâneo. A ausência de gols não foi por falta de tentativa, viu? Já que o Botafogo colocou 2 bolas na trave do Bahia. Do outro lado, John protagonizou grandes defesas na reta final da partida, né? O Botafogo empatando aí, ficou bom para o Fortaleza, que tá feliz da vida aí na ponta da tabela. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações do esporte. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região norte. Porto Velho, em Rondônia, fica com sol entre poucas nuvens. A temperatura mínima é de 17 e a máxima é de 34 graus. A umidade do ar é de 30% a 80%. Dianópolis, no Tocantins, comemora aniversário com poucas nuvens com névoa seca. Temperatura mínima é de 19 e a máxima é de 38 graus. A umidade do ar é de 15% a 50%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região norte. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Informação Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. O Instagram anunciou uma novidade que o tornará mais parecido com o MySpace, rede social bastante popular no início dos anos 2000. Trata-se da possibilidade de adicionar uma música ao perfil. A canção aparecerá na parte da biografia, abaixo da foto de perfil, de acordo com prints divulgados pelo próprio Instagram. O usuário poderá retirar ou substituir a música quando quiser. Diferentemente do MySpace, a canção não tocará automaticamente quando alguém entrar no seu perfil. A música, que terá duração de 30 segundos, poderá ser tocada ou pausada a qualquer momento quando se acessar a conta de uma pessoa. Além do MySpace, o MSN Messenger também permitia que usuários deixassem uma música específica em seu status. Assim, o plano do Instagram parece estar relacionado à nostalgia do usuário, que possuía contas nessas redes sociais alguns anos atrás. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com novas informações para você aqui no InfoNews. Continue ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Bom dia, Maricampo. Marcílio Dantas.
Agora 7 horas 21 minutos, 7h21. Jornal Maricampo, aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mais de 30 prefeitos mudaram de partido para tentar reeleição em 2024. As informações vêm do Brasil 61. A pesquisa da Confederação Nacional de Municípios, CNM, aponta que mais de um terço dos prefeitos aptos à reeleição mudaram de partido para disputar as eleições municipais de 2024. Dos 2.753 prefeitos que podem concorrer, 34% trocaram de sigla. O PSD lidera o ranking de novas filiações, com saldo positivo de 126 prefeitos, seguido pelo MDB, mais 53, e os republicanos, mais 40. David Lira, especialista em marketing político e organização de campanha eleitoral, explica que essas trocas refletem estratégias para fortalecer as campanhas. Muitos prefeitos que buscam aí a reeleição, eles não foram para partidos ideológicos como o PT e o PSOL, só que também eles não foram para o PL, que é um partido de extrema-direita. Então vemos que nesse cenário das eleições municipais não temos essa polarização que temos numa eleição majoritária, numa eleição presidencial. Os outros partidos talvez ofereceram mais condições, mais vantagens e acabaram se tornando mais interessantes para esses prefeitos que buscam a reeleição. A pesquisa da CNM revelou que os prefeitos acreditam que ações em redes sociais, apoio político de autoridades estaduais e federais e o contato direto com os eleitores são as estratégias mais eficazes para conquistar votos das eleições municipais. David Lira observa que a combinação de candidatos de partidos diferentes pode aumentar os recursos disponíveis para a campanha. Quando a gente fala das eleições municipais, nós analisamos também um cenário sobre vantagens de que quando um candidato a prefeito é de um partido e um candidato a vice-prefeito é de outro partido, o recurso partidário, o recurso que vem do partido, dos partidos neste caso, a soma acaba sendo maior. Então dá uma folga, dá um fôlego aí para se trabalhar durante a campanha eleitoral. O Centro-Oeste e Norte se destacam com alta intenção de reeleição, com 91% e 98% dos prefeitos, respectivamente, afirmando que concorrerão novamente. No Sul, esse percentual é de apenas 80%, com o Rio Grande do Sul apresentando um número menor de prefeitos que pretendem disputar o pleito. Reportagem Jornal Maricampo. A pandemia de Covid-19 deixou um ensinamento: não deixar tudo para a última hora. A frase é da pesquisadora Karine Lourenço, coordenadora do projeto de desenvolvimento da vacina contra Monkeypox da Universidade Federal de Minas Gerais. A vacina 100% nacional vem sendo desenvolvida pelo Centro de Tecnologia de Vacinas da Universidade desde 2022, quando surgiu a primeira emergência global por Mpox. Os pesquisadores da UFMG trabalham em duas vertentes: uma para desenvolver a vacina em si e outra para a avaliação da imunogenicidade dessa vacina. A gente já avançou na parte de produção da vacina, inclusive em larga escala. Nós conseguimos avançar nessa parte e os estudos de imunogenicidade, eles finalizaram agora no mês de julho, onde nós avaliamos, a proteção dessa vacina frente ao vírus Monkeypox. Então isso também já foi finalizado. A vacina desenvolvida pela UFMG é feita a partir de um vírus atenuado, que não é capaz de causar o adoecimento ou infecção na pessoa que recebe. O médico infectologista Vitor Bertolo ainda complementa que as vacinas existentes são derivadas da vacina contra a varíola, doença erradicada mundialmente na década de 80. Por isso a produção é muito baixa, assim como a disponibilidade dessas doses. Houve uma estratégia pontual em 2022 do Ministério da Saúde para trazer uma das vacinas para o Brasil, mas hoje ela não está mais disponível, explica Bertolo. As pessoas não conseguem encontrar essas vacinas nas salas de vacina, não vão encontrar ela também na rede pública. Muito provavelmente, salvo raríssimas exceções, onde eventualmente tenha sobrado alguma dose de vacina. Entre os principais sintomas estão erupções ou lesões de pele, linfonodos inchados, além de febre, dores no corpo, dores de cabeça, calafrio e fraqueza. A transmissão do vírus Monkeypox entre humanos é feita principalmente por contato próximo com secreções infectadas das vias respiratórias, ou lesões na pele de uma pessoa infectada, ou com objetos contaminados recentemente com fluidos de pacientes, ou ainda com materiais da lesão. Reportagem do Debate. Maricampo.
Agora 7 horas 26 minutos, 7h26, Jornal Maricampo, aqui você amanhece o dia muito bem informado. Deixa eu falar nesse momento do kit da construção. Porque afinal de contas, gente, o kit da construção está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Você tem noção do que é isso? É muita credibilidade, variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens elétricas, PVCs e muito mais. E atenção para a promoção da semana, estamos essa semana com variedades com preços excelentes e descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canindés, 1479 Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. Mas eu quero falar também nesta manhã de Lamartine Locações. Porque Lamartine Locações é uma empresa potiguara especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. É o nosso Jornal Maricampo, sempre as informações de primeira para você ficar por dentro de tudo. Brasil conectado com o Jornal Maricampo. Eles costumam usar a patente para se identificar. Sargento X, Capitão Y e por aí vai. Entre as bandeiras eleitorais mais usadas está o investimento em segurança, que vem sempre em primeiro lugar. Não é à toa que os militares na política são uma realidade e o número de candidaturas com patentes militares nas eleições municipais cresceu 70% desde o ano 2000. Um levantamento inédito feito pelo Instituto de Pesquisa e Reputação de Imagem, IPRI, da FSB Holding, com dados do Portal de Estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral, considera candidatos às prefeituras e à Câmara de Vereadores das 26 unidades da Federação que participam das eleições municipais de 2024. Enquanto no ano 2000 o número de candidaturas com patentes militares era de 707, este ano os candidatos militares chegaram a 1.204. Segundo o professor de Ciência Política da Universidade de Brasília, Lúcio Reno, o aumento da violência e da publicidade em que os casos relacionados à segurança pública ganham na mídia tem relação direta com esse incremento das candidaturas de militares e faz uma outra avaliação sobre o crescimento dessas candidaturas. Uma politização crescente das forças militares no Brasil, em todas as instâncias, seja de segurança pública, seja de forças armadas, né? Que, obviamente, nós temos o exemplo maior disso no Jair Bolsonaro. As eleições municipais de 2020 registraram um recorde no número absoluto de candidaturas com patentes militares. Ao todo, foram 1.663 candidatos que usaram alguma patente militar junto do seu nome principal. Moradora do Distrito Federal, onde não há eleições para prefeito, mas onde houve candidaturas de militares para deputado federal em 2022, a advogada Carla Oliveira escolheu um candidato da PM. Segurança pública é infraestrutura, é calçamento, é iluminação, é recolhimento adequado de lixo, é ausência de pichação. Então, quando a gente faz um espelhamento em relação à nossa situação política em escolher um policial militar, seja um militar, para ocupar cargos políticos, a gente sabe que essa pessoa tem uma competência ampla para verificar a gestão das políticas públicas a título de segurança pública no seu sentido mais amplo. Lembrando que as próximas eleições para prefeito e vereador acontecem em primeiro turno do dia 6 de outubro e em segundo turno no dia 27. Reportagem Jornal Maricampo. O quantitativo de microempreendedores individuais em 2022 era de 14,6 milhões no Brasil. Em números absolutos, representam um crescimento de 1,5 milhão de microempreendedores cadastrados em relação a 2021, quando existiam 13 milhões e 100 mil.
Os dados são do último relatório divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ao levar em consideração o número de MEIs empregadores com um funcionário entre 2021 e 2022, esse número passou de 104,1 mil para 133,8 mil. De acordo com a lei, os microempreendedores individuais podem ter até um empregado. Mais de 60% dos cadastros ativos em 2022 se filiaram nos últimos 5 anos, sendo que 2,6 milhões, cerca de 1/5 de todos os MEIs, criaram vínculo durante o ano de 2022. Cerca de metade dos MEIs, 51,5%, se destacaram no setor de serviços em 2022. Cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza responderam por 9% do total, 1,3 milhão, e pela maior participação dos microempreendedores individuais nas ocupações da atividade, com 88,7%. Regionalmente, a maior concentração está no eixo sul-sudeste, enquanto São Paulo acumula o maior quantitativo de MEIs, 4 milhões. Rio de Janeiro acumula 1,6 milhão e Minas Gerais também 1,6 milhão. No Sul, Paraná concentra 924.300 e no Rio Grande do Sul 883.500. A pesquisa do IBGE trouxe este ano dados sobre a presença do MEI no Cadastro Único do Governo Federal, o CadÚnico, para identificação de famílias de baixa renda para acesso a programas sociais, por meio do cruzamento do CPF cadastrado nos bancos de dados. As famílias cadastradas, dependendo de suas condições, podem ter acesso a vários programas sociais, como o programa Bolsa Família. Apesar do estudo indicar um aumento dos cadastros, a proporção de MEIs no total de ocupados formais teve queda, de 19,1% em 2021 para 18,8% em 2022. Ao considerar o número de saídas, comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas tem a maior taxa entre os 3 setores mais representativos. Reportagem Lívia Azevedo com narração de Lívia Brás. Jornal Maricampo. E agora vamos chamar ele, o nosso repórter Brasil News, Paulo Isaías. Tá tudo bonzinho? Mais uma vez, segunda-feira, vamos juntos. Tá tudo prontinho por aí? Bom dia, Marcílio. Tudo pronto para o nosso repórter Brasil News. Então tá combinado e eu volto já já trazendo mais informações. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. No Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Para você. Olá, seja bem-vindo. Eu sou Paulo Isaías e esse é o Repórter Brasil, o seu jornal de credibilidade e pontualidade. E vamos às notícias que vão deixar você bem informado. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. Aurora da Silva Rodrigues, de 59 anos, e Heraldo Rodrigues, de 60 anos, um casal de Resende, desapareceu durante uma viagem ao Chile. Eles foram vistos pela última vez em Copiapó, no dia 18 de agosto. O casal saiu de Resende no dia 2 de agosto e entrou no Chile pela fronteira de Jama, na Argentina, no dia 14. A última informação recebida indicava que o destino deles era a fronteira de Paso de São Francisco, mas não há registros de que tenham chegado lá. A família está no Chile auxiliando nas buscas e os procedimentos para desaparecidos foram realizados com o consulado do Itamaraty e a delegacia de Copiapó. O Itamaraty está em contato com as autoridades locais e com a família, oferecendo assistência consular. Repórter Brasil News. O zagueiro uruguaio Juan Manuel Izquierdo desmaiou durante uma partida contra o São Paulo e foi diagnosticado com arritmia cardíaca. A arritmia, que afeta o ritmo do coração, pode resultar de problemas cardíacos, desidratação, estresse, entre outros fatores. Seus sintomas incluem cansaço, palpitações e, em casos graves, desmaios. A prevenção envolve evitar gatilhos, tratar condições associadas e manter um estilo de vida saudável. Repórter Brasil News. Um grupo de 5 rapazes e um entregador foi assaltado na porta de um condomínio na rua Gregório de Matos, na Água Rasa, zona leste de São Paulo. 2 criminosos armados
armados renderam as vítimas, forçando-as a se deitar no chão enquanto eram roubadas de celulares, carteiras e relógios. O assalto foi filmado por vizinhos, que gritaram pedindo ajuda. Após o crime, os suspeitos fugiram em uma moto e até a última atualização, ninguém havia sido preso. Repórter Brasil News. As notícias. A cada 6 horas, uma mulher morre apenas por ser mulher, vítima de feminicídio. Mas você pode ajudar a mudar essa realidade. Acolha a mulher e ajude com informação. Não tolere comportamentos agressivos contra ela. E, principalmente, denuncie. A violência pode ser silenciosa. É preciso ser percebida, enfrentada e interrompida antes que seja tarde. Ligue 180. Feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Brasil, União e Reconstrução. Temos aí a campanha do Ministério das Mulheres incentivando aí que as pessoas denunciem. E aí eu já aproveito essa campanha para perguntar para a ministra qual é o retrato do feminicídio hoje no Brasil, ministra. O retrato, na verdade, Karina, não é muito bom, né? Nós temos a cada 6 horas no Brasil uma mulher morre pelo fato de ser mulher, que é o crime do feminicídio, né? E ele vem com característica, é importante dizer, muito cruel, né? Nós estamos com mulheres sendo mortas, sua cabeça sendo decepada, seu corpo sendo desfilado nas cidades, né? Então, geralmente ele vem acompanhado de violência sexual. Então, você tem todas as características de um crime de crueldade, né? Então, esses são os elementos do feminicídio e ele tem aumentado, né? E esse é o desafio que está colocado para o Brasil, é ter aumentado o feminicídio, ter aumentado a violência sexual, aumento as denúncias de violência física, de violência psicológica, de violência moral e de violência patrimonial. Então nós estamos num momento que é muito importante que a sociedade conheça, saiba, né? Saiba quais são os serviços que nós temos do governo para atender, para dar resposta, mas principalmente comece a entender que é você individualmente que vai ajudar a resolver o problema. Nós podemos construir 5.000 casas da mulher brasileira no nosso país, mas se você, a pessoa, não ajudar, nós não vamos dar conta. E a senhora atribui esse aumento a quê, ministra? Por que a senhora acha que está havendo um aumento? Eu acho que está dentro da perspectiva do que nós trabalhamos no ano passado, do Brasil Sem Misoginia, do ódio contra as mulheres. Nós estamos vivendo um momento no nosso país de muito ódio, né? De muita intolerância, de muita desrespeito. Isso vai para dentro de casa, Karine, isso não tem como não ir para dentro de casa. Isso vai recair sobre as mulheres, né? Então, o desafio que o governo do presidente Lula está colocando nesse mês de agosto, nos 18 anos da Lei Maria da Penha, é que nós temos a lei mais perfeita do mundo, é uma das 3 mais perfeitas do mundo. Por que tem aumentado? Porque que efetivamente a gente não conseguiu responder a isso, né? Então, esse é o desafio que nós estamos colocando nessa mobilização nacional. Então vamos chamar para a nossa conversa uma especialista aí em mulheres, uma mulher que representa muitas de nós, que é a nossa porta-voz aí na Amazônia, a Rádio Nacional da Amazônia. Com ela a gente fala também com Alto Solimões, com Brasília e com a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Mara Régia, ótimo dia para você, querida. Muito bom dia, que coisa boa, Karine, olha nós aqui outra vez. Muito bom dia, ministra. Olha, eu vim em homenagem à sua campanha de Lilás para celebrar esse agosto e os 18 anos da Lei Maria da Penha. Viva Maria! Esse nosso programa que está aí às vésperas de fazer 43 anos nessa luta que também a ministra empenha com toda a sua força e determinação para fazer valer o nosso direito a uma vida sem violência. Isso é da maior importância. Aliás, ministra, ontem aconteceu em São Paulo, no Salão Nobre lá da Faculdade de Direito da USP, uma homenagem aos 18 anos da Lei Maria da Penha. E naquela oportunidade, que foi quase um desagravo também, Maria da Penha fez questão de lhe agradecer ao seu ministério, as medidas protetivas, que a lei que carrega seu nome, inclusive, preconiza, justamente porque ela vivia reclusa em função
das fake news, das ameaças à sua segurança. Contou, inclusive, que até no supermercado ela deixou de fazer suas consultas médicas por força desses ataques insanos de pessoas que perderam o respeito, né, a dignidade e que cometem covardia, porque você agrediu uma pessoa que está ali imobilizada em cima de uma cadeira de rodas é duplamente perverso. Então, ela agradeceu enormemente estar de volta à vida e é isso que a gente quer para todas as mulheres do Brasil e eu gostaria muito de saber de que forma a gente vai poder levar essa lei para as escolas, porque está provado. Essa questão da violência tem a ver com educação. Então, esse é o desafio. Maria da Penha nas escolas. Eu sei que tem projetos, mas isso precisa ganhar uma dimensão nacional, como a nossa emissora. E, aliás, aproveito para abraçar aí nossos amigos radialistas, jornalistas, que precisam apoiar também essa iniciativa do nosso Agosto Lilás pelo Feminicídio Zero. Então, Mara Régia, bom dia, né? Prazer te encontrar aqui. Mandar um abraço para os ouvintes da Rádio Nacional da Amazônia, principalmente as mulheres, né, da Amazônia, e dizer que, na verdade, o que eu fiz é mais do que obrigação enquanto Estado brasileiro, né, em nome do presidente Lula, garantir à mulher que deu nome à lei, a uma das 3 leis mais completas do mundo, né, o direito de ir e vir. Agora, o que eu acho que é importante na sua pergunta é que nós começamos, isso foi que me fez mobilizar o Ministério para a gente pensar essa questão do feminicídio zero e a mobilização nacional, é porque como é que pode, Karine, 41 anos depois, você ter uma mulher que está tetraplégica, que foi 2 vezes, sofreu tentativa de assassinato e ter a sua voz desacreditada. E mais uma vez ela ser ameaçada, mais uma vez ela ficar refém. Portanto, ela sofreu a violência física ou tentativa do assassinato há 40 anos atrás e agora as novas formas de violência através da rede social, da misoginia e do ódio volta a atacar e deixa ela quase 45 dias sem sair de dentro de casa. Eu acho que esse é o debate que a nação tem que fazer. Nós não podemos dar voz a nenhum agressor. Nós não podemos dar voz. Se ele já foi condenado 5 vezes, passou por 5 instâncias, que foi o caso, na primeira instância, a segunda, a terceira, a quarta. E na OEA, o Brasil foi condenado na OEA. Então foram 5 instâncias jurídicas que condenou. Como é que alguém, em sã consciência nesse país, dá credibilidade e dá voz a uma pessoa como essa? E mais uma vez ameaça e coloca a pessoa como Maria da Penha no banco dos réus praticamente. Então esse é o desafio que o Brasil tem que enfrentar. Nós não podemos dar voz a quem agride, a quem mata, a quem faz com que esse país corra risco e perigo nas pessoas. Então esse é o desafio que nós estamos colocando nesse Agosto Lilás e que o presidente Lula, desde que assumiu no dia 1º de janeiro, tem dito: nós precisamos de um país justo, de um país de paz, de um país de voltar a ser um país da felicidade. É isso aí, ministra, pelo direito de ser feliz. Viva Maria! Jornal Repórter Brasil News volta já. Segura aí. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Informação Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que a partir de hoje, 26 de agosto, o passageiro em trânsito que chegar ao Brasil sem visto e que tenha como destino final outro país terá que seguir viagem ou retornar ao local de origem. Esses passageiros que porventura permanecerem na área de trânsito internacional do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, ou em outros aeroportos com conexões internacionais, caso não possuam visto de entrada em território brasileiro, serão inadmitidos.
diz nota do Ministério. De acordo com a pasta, a legislação prevê a não exigência do visto para casos de conexão ou escalas, desde que o passageiro permaneça na área de trânsito internacional. O objetivo da legislação brasileira foi facilitar o procedimento de escalas ou conexões nos aeroportos, reduzindo trâmites burocráticos e operacionalizando de forma mais rápida o processo de transferência e ou parada de passageiros entre trechos internacionais, afirma o comunicado. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio, aqui no InfoNews. Continue ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, apresenta sol entre muitas nuvens. A temperatura mínima é de 17 e a máxima é de 28 graus. A umidade do ar vai de 30% a 80%. São Paulo passa a segunda-feira com sol entre poucas nuvens. A temperatura varia entre 7 e 16 graus e a umidade relativa do ar marca de 50% a 95%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região sudeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. Endrick tem estrela, viu? E no Real Madrid, né? Ele fez a sua estrela brilhar de novo, né? Ontem, no Santiago Bernabéu, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol, o atacante começou no banco e só foi entrar aos 41 do segundo tempo, fazendo a sua estreia na competição. Mas, na chance que teve no último lance do jogo, recebeu de Brahim Dias e fez um belo gol, fechando o placar em 3-0. Além de Endrick, marcaram para o Real Valverde e Brahim Dias, todos no segundo tempo. Assim, com o resultado, o Real Madrid, atual campeão espanhol, chega aos 4 pontos na tabela, obtendo a sua primeira vitória na temporada 2024-2025 de La Liga. Já o Valladolid, que tem Ronaldo Fenômeno como maior acionista da SAF, para nos 3 pontos. A liderança espanhola é do Celta com 6 pontos. Eu sou Kleber Salles, este foi o nosso Radar Esportivo, que volta já já. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Bom dia, Maricampo. Marcílio Dantas. 7h49, 7h49, Jornal Maricampo. Daqui a pouco nós teremos aquele cafezinho matinal. Porque agora vamos chamar ele novamente, o nosso repórter Brasil News, Paulo Isaías, com mais informações. Tá tudo prontinho por aí, Paulo? Olá, Marcílio, estamos juntos para mais notícias direto da nossa redação da Maricampo. Então vamos lá e eu volto já já. Repórter Brasil News. Estamos de volta com o Jornal Repórter Brasil. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. O índice da Bolsa de Valores brasileira, conhecido como Ibovespa, interrompeu a sequência positiva que vinha sendo observada e caiu 0,95%, fechando a 135.173 pontos. Entre as ações mais negociadas, todas apresentaram queda, com destaque para as ações das Americanas, que diminuíram 12,50%, CVC Brasil, com redução de 6,50%, Hapvida, com queda de 4,20%, e B3, que caiu 3,20%. O volume negociado no último fechamento foi de 22 bilhões e 200 milhões de reais.
Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. A empresa Dori Alimentos orientou lojas e varejistas a recolher lotes de balas por risco de contaminação por salmonela. Os produtos foram produzidos na fábrica de Rolândia, no Paraná, entre 21 de junho e 10 de julho deste ano. Além disso, a empresa informou que o processo de descontaminação, limpeza e higienização da fábrica afetada foi concluído. A Anvisa foi alertada pela Dori no início da semana e publicou uma resolução proibindo a venda dos doces. Segundo a empresa, esses produtos não devem ser consumidos. A orientação aos consumidores é entrar em contato pelo serviço de atendimento para saber sobre o recolhimento e o reembolso sem custos. De acordo com o Ministério da Saúde, salmonela é uma bactéria que causa intoxicação alimentar. Entre os principais sintomas estão diarreia, vômito, febre e dor abdominal. A transmissão acontece por alimentos ou água contaminada. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. A Advocacia Geral da União encaminhou uma manifestação ao Supremo Tribunal Federal defendendo a inconstitucionalidade da lei que restringiu a saída temporária de presos. São as saidinhas, que eram previstas em datas como Dia das Mães e Natal e que acabaram depois da aprovação de lei pelo Congresso Nacional em abril. Na época, o presidente Lula chegou a vetar trechos dessa lei. Argumentou que restringir a visita dos presos à família atenta contra o princípio da dignidade humana, veto que foi depois derrubado pelo Congresso, ou seja, a proibição de visitas à família ou para praticar atividades que permitam o convívio social acabou mantida. Previsão de saída somente para estudar. A questão foi parar no Supremo a partir de uma ação da Associação Nacional da Advocacia Criminal. O relator, ministro Edson Fachin, pediu a manifestação da AGU, que defendeu que a reintegração social do condenado é justamente um dos objetivos do cumprimento da pena e que a família é instrumento importante nessa ressocialização. A AGU apresentou ainda dados do Conselho Nacional de Justiça, mostrando que dos presos que saem nas saidinhas, menos de 5% não retornam. Com isso, as ocorrências criminais durante a saidinha não sofrem alteração significativa. Sobre outro ponto polêmico da lei, que prevê um exame criminológico para a progressão da pena, a AGU não vê nenhuma afronta ao princípio constitucional. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. Mais de 150 toneladas de alimentos estão sendo levados para o Amazonas. O estado sofre com a estiagem e com a baixa no volume dos rios. Os produtos devem atender a cerca de 30 mil pessoas e tem previsão de chegada à região do Alto Solimões na primeira semana de setembro. De acordo com o CESIPAM, órgão vinculado ao Ministério da Defesa, o ponto alto da estiagem nas bacias dos rios Solimões, Madeira e Tapajós, no Amazonas, deve acontecer somente no mês que vem. Em Porto Velho, Rondônia, o rio Madeira registrou, nesta semana, uma diferença de apenas 18 centímetros em relação à mínima histórica para o mês, enquanto que no rio Acre, em Rio Branco, essa diferença foi de apenas 2 centímetros. Também nesta semana, em Tabatinga, no Amazonas, o nível do rio Solimões foi de apenas 7 centímetros, o menor nível já observado para o mês, segundo dados históricos. Já em Manaus, o Rio Negro está quase 3 metros abaixo do registrado em relação ao mesmo período de 2023. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. O apagão que atingiu Acre e Rondônia está sendo investigado. As queimadas podem ser uma das causas da falta de energia elétrica na região, que vive um período de seca. O blackout nos estados durou quase 4 horas nesta quinta-feira. O ONS, o Operador Nacional de Sistema Elétrico, informou que às 4h47 da tarde houve interrupção da carga de 984 megawatts que atende a região norte. Após o apagão, o governo criou uma sala de situação para monitorar e acelerar a retomada dos serviços, que aconteceu às 8h40 da noite. Logo depois, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o problema foi na transmissão e que as causas estão sendo investigadas pelo ONS. A ONS faz a sua pesquisa para apontar exatamente onde foi o problema
apurar a responsabilidade no caso de não ser fato superveniente. Há, a princípio, uma informação ainda não oficial, mas uma informação da própria OMS, que um dos operadores da transmissão disse que tinha uma queimada muito forte na região. O ministro ainda esclareceu que as condições de atendimento do sistema elétrico brasileiro permanecem confiáveis em todo o país. E em breve o ONS deve divulgar um relatório apontando as causas do apagão. Vale lembrar que a mudança do clima antecipou e agrava a temporada de incêndios na região amazônica, que enfrenta sua pior seca em mais de 40 anos. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. Rob Webb, um ex-cientista da NASA, decidiu se demitir de seu cargo na agência após a conversão ao cristianismo e enfrentar pressões relacionadas a crenças ideológicas. Webb, que anteriormente se considerava um ateu militante, encontrou a fé cristã por meio de um livro recomendado por um amigo. Após sua conversão, ele percebeu que a crescente promoção de valores que contrariavam suas crenças na NASA estava em desacordo com sua fé. Em 2021, Webb e sua esposa se mudaram para o Kentucky, onde ele passou a trabalhar no ministério Answers in Genesis, focando na educação de jovens cristãos em ciência e tecnologia. Ele acredita que a Bíblia oferece a base para toda a sabedoria e conhecimento. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. A cantora Luma Eupídio compartilhou um testemunho de livramento que recebeu durante uma viagem missionária a um país islâmico. Em uma entrevista recente ao Hub Podcast, Luma relatou um episódio em que quase sofreu abuso sexual enquanto estava sozinha em uma mesquita. Ela contou que, ao orar intensamente em busca de proteção, foi socorrida por uma mulher local que interveio e a defendeu do agressor. Além do livramento, Luma mencionou que essa experiência também proporcionou cura para traumas pessoais relacionados ao abandono na sua infância. Ela acredita que a intervenção da mulher foi um ato divino que a salvou da situação. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. Cristãos de todo o mundo estão se mobilizando para ajudar na restauração das terras de Israel, seguindo a profecia de Isaías 61:5. A entidade Hayovel, criada para esse propósito, conta com a participação de Tommy Waller, que se mudou para Israel para apoiar a restauração das terras judaicas. Waller, que vendeu sua fazenda no Tennessee para se mudar com a família, vê o retorno dos judeus às suas terras como o cumprimento de profecias bíblicas. Ele e outros cristãos acreditam que estão participando ativamente da realização da palavra de Deus. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. Projeto do senador Weverton, do PDT do Maranhão, sugere a criação do Programa de Medicamentos do Trabalhador, para garantir o fornecimento de remédios para os empregados e seus dependentes, com a participação dos empregadores no custeio dos produtos. A parcela da empresa não poderá ser paga em dinheiro, não terá natureza salarial e não é tributável na Previdência e nem no cálculo do imposto de renda do trabalhador. Por sua vez, as empresas poderão deduzir do lucro tributável, para fins de imposto de renda, o dobro das despesas feitas no programa, como explica o Everton. A empresa que aderir ao programa tem desconto no imposto de renda. Isso vai ajudar muito as pessoas que precisam comprar medicamentos que não estão na farmácia popular. Ainda de acordo com o projeto, serão beneficiários do Programa de Medicamentos do Trabalhador os empregados das empresas inscritas na iniciativa, o cônjuge, a companheira ou companheiro e o filho menor de 18 anos ou com deficiência intelectual, mental ou outra condição grave. O projeto passará primeiro pela Comissão de Assuntos Econômicos e depois pela Comissão de Assuntos Sociais, que tem decisão terminativa, ou seja, se aprovado lá, o texto poderá seguir direto para a análise da Câmara dos Deputados. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. Com o avanço da tecnologia, os candidatos nas eleições ganharam outros meios de divulgação de suas propostas, na dura missão de convencer os eleitores de que suas ideias são melhores do que a de seus adversários.
Seja pelos sites, redes sociais ou aplicativos de envio instantâneo de mensagens, a propaganda política pela internet ganha cada vez mais espaço e assume um protagonismo que no passado era do rádio e da televisão. O uso da internet para esse fim não foi ignorado pela Justiça Eleitoral. Algumas regras foram criadas para evitar abusos pelos candidatos, partidos políticos, coligações e até pelos próprios eleitores. Afinal de contas, o que diferencia o uso da rede mundial de computadores dos outros meios de comunicação é a facilidade de produção e disseminação de conteúdo para um público indeterminado e imensurável. Assim, a preocupação maior é evitar que esse meio seja usado para divulgar informações falsas e prejudiciais a um determinado candidato. Dessa forma, a legislação privilegia a produção de conteúdo positivo, penalizando quem disseminar informações que não sejam verdadeiras. O uso da inteligência artificial na produção de conteúdo também é permitido, desde que obedecidos alguns critérios, como explicou Marina Lucena, pesquisadora do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV Direito Rio e coautora da cartilha TSE e Desinformação, conceitos relevantes e sua compreensão no Brasil. Para criar, substituir, enfim, fazer alguma alteração de imagem ou som. Isso pode ser feito, mas para isso são colocados 2 requisitos também, que é a informação ao eleitor de que o conteúdo é fabricado ou manipulado e também de qual tecnologia foi utilizada. No entanto, é proibido o uso da inteligência artificial para fabricar ou manipular conteúdos posteriormente usados para difundir mentiras sobre o processo eleitoral e simular por conteúdo sintético conversa de candidato com o eleitor. Pelas regras, a propaganda paga é proibida na internet, mas o impulsionamento de conteúdo positivo é permitido, desde que identificado para o eleitor, para potencializar o alcance e atingir usuários que não seriam atingidos. Já o disparo em massa de mensagem por e-mail ou aplicativo de mensagem instantânea, sem o consentimento do destinatário, é proibido. De acordo com Marina Lucena, a legislação impõe multa, direito de resposta ou penalizações mais graves, como inelegibilidade, no caso de abuso de poder econômico, ou responsabilização penal, quando o ato for enquadrado como crime. A Justiça também pode determinar a remoção do conteúdo que contrariar as leis eleitorais, disse a pesquisadora. Para ela, a internet ajudou a aproximar o candidato dos eleitores e aumentar o interesse das pessoas pela política, por uso de recursos como vídeos, música e interações. No entanto, Marina Lucena acredita que o uso indevido da tecnologia pode impactar de forma negativa o processo eleitoral. E também na internet a gente sabe que o controle desse conteúdo é muito mais difícil de ser feito, né? É difícil identificar, retirar todos esses conteúdos que são considerados infringentes da internet e também é mais difícil, em alguns casos, identificar os culpados, puni-los de uma forma devida, de acordo com o devido processo legal. O Tribunal Superior Eleitoral tem um canal de denúncia de desinformação eleitoral e uso indevido de inteligência artificial. Basta ligar para o serviço SOS Voto, no número 1491. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer lugar do país. Outra opção para denunciar irregularidades é o aplicativo Pardal 2024. Repórter Brasil News. Esse foi mais um Jornal Repórter Brasil. Voltaremos na próxima edição. Até lá. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Nesta segunda-feira, dia 26, a Caixa realiza o pagamento do Bolsa Família e do Auxílio Gás referente ao mês de agosto para os beneficiários com o número de identificação social, o NIS, terminado em 6. O Auxílio Gás é pago a cada 2 meses, seguindo o calendário do programa Bolsa Família. O pagamento é realizado preferencialmente na conta Caixa Tem ou na poupança Caixa. Vale lembrar que, com a conta Caixa Tem, o beneficiário pode fazer transferências, pagar contas e fazer Pix direto no aplicativo do celular. O benefício também pode ser movimentado utilizando o cartão de débito da conta nos comércios ou nas unidades lotéricas correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e em agências da Caixa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família é bem fácil. Basta entrar na loja de aplicativos do seu smartphone. É de graça. Bom dia! Maricampo.
Agora 7h05, 7h05, tá na hora de trazer o nosso café matinal a todos os nossos queridos ouvintes. Vamos para o momento do cafezinho. Que delícia! Hora do café! Vamos então para a hora do café nesta manhã de segunda-feira, hoje 26 de agosto, ano de 2024. Tá tudo prontinho para mais um café? Então vamos lá, a gente já aproveita, já manda aquele cafezinho esperto para Alcine do Melo, José Divaldo, Marlos, Karine, Flávio Alves, Sueli Bento, Marcelo Dias e a Lucicleide lá em João Câmara. Essa turma é cadeira cativa, viu? Diva Lins, a Josiane Vicente lá em Braga, Portugal, a Gorete, Gunter Guedes, Oscar Ribalta, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine, Marlos Silva, Josenildo Correia, Valquíria Alves, Valderi Alves também, Mônica Silva, também o Lula Capistrano, Mandibão, José Divaldo, Silas Cruz, Cariane, Ribalta, Ângelo, Moisés lá na Reta Tabajara. Temos também aí uma Janeire na Zona Norte de Natal, em Solidade 1. Também, tomando aquele cafezinho, o nosso amigo Ricardo Pires lá em Recife, Pernambuco. Tem também o Ricardo Fernandes lá na Cidade Alta. Tá chegando agora para o trabalho, né, Ricardo? Então, uma boa semana para você. Cafezinho para todo mundo. E agora vamos servir o café para todo mundo ficar satisfeito. Vamos lá? Servindo café para muita gente aqui. Muito bem, agora vamos mexer o café para ficar no capricho. Isso. Depois de mexer o café, vamos agora experimentar o café. Vamos, um brinde à nossa amizade. Você que me acompanha no Jornal Maricampo todas as manhãs, vamos lá? Vamos lá, e agora beber o café. Isso. Tá delícia. Ô, seu Guedes, tá gostoso o café, tá, né? Ô, seu Guedes, olha só o Marcos Brito. Tá vendo aí, ó? Marcos Brito tá tomando hoje no café, sabe o quê? Aquela sopa de legumes. Ô, Marcos Brito. Mas o que é mais interessante, ele misturou o cuscuz dentro da sopa de legumes. Como é que você consegue essa misturada toda aí? O seu Guedes até tá fotografando, né? Ah, meu Deus do céu. Ô, meu amigo Marcos Brito. Rapaz, você. Aí pão doce, sopa de legumes misturado com cuscuz, hein? Que coisa, hein? Palmas pra essa turma. Amanhã tem mais cafezinho, viu? E no capricho. Hoje o fotógrafo é seu Guedes. Então vamos lá. Vamos agora para o nosso momento reflexivo para encerrarmos muito bem o nosso programa no dia de hoje. Pare pra pensar, ouça a voz do coração, pensamento do dia. Vencer os outros não chega a ser uma grande vitória. Vitorioso é aquele que consegue vencer a si mesmo, combatendo seus vícios e controlando suas paixões. A vitória sobre nós mesmos é muito difícil. Ela requer mais coragem, mais disciplina e mais decisão. Se você não conseguir da primeira vez, tente de novo. O simples fato de tentar de novo já será a sua primeira vitória. Tenham todos um bom dia, um dia vitorioso, uma semana abençoada por Deus. Amanhã nos encontraremos aqui no mesmo canal da Rádio Maricampo. Trabalhamos no oferecimento do kit da construção de inverno a verão, a melhor opção, e ainda Lamartine Locações. Supervisão técnica André de Ferreira, moderação Marcos Brito, superintendência geral, ele,
Otávio Lamartine. Estivemos também em cadeia com a Rádio RGN do nosso amigo Luiz Henrique. Tenham todos um bom dia, um forte abraço e até lá. Tchau, gente.